Criando aqui. Eu vou liberar que o Guilherme está entrando aí também. Aí você fica à vontade, tá, Andréia? Ok, Léo, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também. Por isso eu falei que era sua aula primeiro. Então era 8h40. Ué, será que caiu? Eu tô te ouvindo bem, Andréia. Ah, meu Deus, mas eu não tô vendo não, Léo. Ah, burra eu. Por que que ficou dizendo? Desligou o vídeo normal. Tá, para mim tava desligado. Você ligou só agora. É, não liguei. Porque me deu um branco. Não, agora tá tudo certo. Isso. Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Tudo e com você? Graças a Deus. Hein, professora, quinta e sexta vai ter aula presencial e online? Não, meu bem, é só hoje e amanhã. Quinta é Ah, feriado, quinta é feriado dia do professor, né? e E sexta é meu sexta-feira. aniversário. Oi? Sexta é meu aniversário já. É, Dia 16. parabéns. Valeu. Tá novinho ainda. 16 anos só. É isso aí. Mas é, Professor, eu posso te... aí é a vida, né? é. Posso te contar uma piada, professora? Pode. Tá. É porque eu fiquei assistindo o vídeo. É, Sabe como o Michael Jackson vai para os shows? Ah, Com os pés. claro. Claro, né? Eu vou com os pés. É, meu Deus. Ai, ai. Você sabe qual é a diferença entre o padre e a Mercedes? Eu não. O padre, a diferença é que o padre reza e a Mercedes benze. Ah, é verdade. Verdade. Essa é das antigas. Você vai corrigir a página 22, professora? Oi? Você vai corrigir a página 22 que É, você passou? nós já começamos, né? Na sala de aula, a gente já falou um pouquinho das Sim. regiões, né? Aí você pediu pra gente fazer a página 22. Isso. Deixa o povo ir entrando. Que aí a gente continua, Ok. tá bom? E aí a gente vai para 22 e 23, falar um pouquinho de Ásia, da Ásia Ocidental. Uhum. Ásia Meridional, o Sudeste Asiático, tem bastante. Vou esperar mais uns 3 minutinhos. Se ninguém chegar, a gente começa a aula, tá, Guilherme? Ok.
Luísa. Bom dia. Bom dia, Luísa. Tudo bem com você? Tudo. E você? Ótimo. Graças a Deus, tudo certinho, né? Então, vamos começar a nossa aula, né? A Annalise está pedindo. Ana. Ana. Annalise. Eu, Tudo bem com você? Tá melhor? tudo. Uhum, Melhorou mais? melhorei. Uhum. Bom, pessoal, lembra que a semana passada nós estávamos corrigindo a página 22, que o continente asiático, né, ele é dividido também por regiões, que nós vimos que a sua regionalização é feita justamente para poder, né, ter uma compreensão melhor, né? Essa distribuição ela é feita em regiões para poder administrar melhor o território, né? E que a Ásia ela é regionalizada então em 6 regiões, né? E essa regionalização ela foi feita por quem? Pela ONU, né? É a Organização das Nações Unidas, e que levou como um critério mais tradicional, que foi a localização dos países no espaço continental. Que a Europa, então, que a Ásia, né, ela estava junto da Europa, formando a Eurásia. Hoje houve uma separação desse bloco, então nós temos Ásia e Europa. Então, nós faltou corrigir a número 4 ali, né? De acordo com os estudos anteriores sobre a Eurásia, por que uma parte da Rússia se localiza na Ásia e a outra se localiza na Europa? Por que será? Porque seguiu o quê? Os critérios físicos, culturais e históricos, tá? Então, a Rússia ali, ela se localiza uma parte na Ásia e outra parte na Europa devido a esses critérios históricos, critérios físicos, critérios culturais, né? Por quê? O território russo, ele está localizado, grande parte dele, em qual continente? De acordo com o mapa ali, a maior parte da Rússia está localizada em qual continente? Continente asiático? Isso. Então, o território russo é majoritariamente asiático, porém, a maior parte da sua população e o seu centro ali histórico, né, econômico, estão localizados aonde? Na parte europeia, certo? E ali, uma curiosidade também, que nós vimos a questão da Turquia, né? A Turquia, ela é um país que está localizado em qual parte da Ásia? Em qual região? Quando a gente olha a Turquia ali, ela faz parte de qual região? É só vocês olharem ali na página 21, que vocês conseguem. Faz parte da Ásia Ocidental. Da Ásia Ocidental, ou seja, a Ásia é localizada bem mais a oeste. E a Turquia, ela é chamada de país transcontinental. Por que a Turquia pode ser chamada de um país transcontinental? Por que será? Por que é um país transcontinental? Eu esqueci agora.
porque está em 2 continentes. Uma parte na Ásia e outra parte na Europa. A maior parte da Turquia está na Ásia e a menor está na Europa. Tá? Então, a Turquia ela tem território nesses 2 continentes, certo? Por isso que ela é transcontinental. Então, vamos lá. Ásia Ocidental. A Ásia Ocidental, ela tem como principal característica física o predomínio de climas áridos e semiárido. Culturalmente, destaca-se uma grande diversidade de religiões, como o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, né? Que está vivenciando ali há milênios de anos ali no território. Historicamente, no entanto, esse convívio muitas vezes não ocorreu de forma pacífica, resultante de conflitos entre países. Nós sabemos que a Ásia, ela é palco de grandes conflitos religiosos, tá? Por isso que tem muitas migrações, né? Em relação ao nível social e econômico, observe os índices de alguns países dessa região na tabela. Então, nós temos ali a Europa Ocidental sendo formada, então, por quais países? A Arábia Saudita, onde nós vimos que quem foi que falou da Arábia Saudita mesmo, gente? Foi eu. Então, uma grande curiosidade da Arábia Saudita que nós vimos, né? Então, nós temos a Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Chipre, Geórgia, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o Catar? Onde vai acontecer as Olimpíadas? Lembra que eu pedi para fazer na sala? Arábia Saudita, Palestina, a Síria, a Turquia, Emirados Árabes, o Iêmen. Então, nós temos essa grande diversidade. Nessa região da Europa, tem países mais desenvolvidos e tem países menos desenvolvidos, tá? Então, nós temos ali países, né, que contam com uma grande riqueza, como nós vimos a Arábia Saudita, por quê? Qual é a principal fonte, o principal recurso deles ali, da Arábia Saudita, que leva, então, ao seu grande desenvolvimento? Qual é, gente? O que dá lucro para eles, professora? Como? O que dá lucro? Isso, que se destaca ali Petróleo, eu acho. na economia deles, o petróleo, né? Então, o Guilherme colocou isso, que o petróleo ali, né, é um grande destaque para eles ali. Então, olha só, nós temos na tabela ali, ó, os indicadores sociais e econômicos da população nos países da Ásia Ocidental. Então, nós temos Israel, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Síria, Iêmen. Olhando ali os indicadores sociais e econômicos, porque a gente sabe que para poder classificar um país desenvolvido ou subdesenvolvido, o que é analisado nesse país? O nível socioeconômico, né? Então, para poder classificar ali, a gente analisa, então, né? Analisa o quê? A renda per capita, mais o quê? A escolaridade e também a saúde. Não é isso? Saúde, saúde, educação e renda per capita. E renda per capita. São os 3 indicadores para poder classificar o PIB. Então, o PIB, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Então, naquela tabela ali, eu posso dizer que os países mais desenvolvidos na Europa, na Ásia Ocidental, quais são? Quais são os países que apresentam os indicadores sociais melhores?
Como? Tá? A saúde, educação, a renda per capita. Quais são os países mais desenvolvidos da Ásia Ocidental? O que vocês conseguem identificar na tabela? Israel, Israel. Mais qual? Emirado dos Árabes, Emirados Árabes. Arábia Saudita, Arábia Saudita. Então, eles, por quê, gente? Porque a gente viu que de 0 a 0,499, o IDH, ele é o quê? Ele é baixo. De 0,5 a 0,799, o IDH é médio. E de 0,8 a 1, ele é alto. Então, quais países ali têm o IDH alto? Israel, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Isso significa que são os países mais desenvolvidos, têm melhores condições sociais e econômicas, que têm mais investimento em cima de saúde, em cima da educação, não é isso? Olha as taxas de mortalidade. Olha Israel, a taxa de mortalidade infantil. O que é a taxa de mortalidade infantil? É o número de crianças que morrem antes mesmo de completar um ano de vida. Né? Então, crianças que morrem antes de completar um ano de vida, né? Por 1.000 nascidos vivos ali no ano de 2018, eu tenho 3 crianças que morreram. Agora, olha em Iêmen, cerca de quase 45 crianças que morrem mesmo antes de completar um ano de vida, no período de um ano. Então, isso mostra a diferença social e econômica que existe entre esses países na Ásia Ocidental. Então, há toda essa divergência, certo? Então, ali nós temos 3 altos. Quem está com IDH médio? Que está, assim, se desenvolvendo, países emergentes, né? Quem que nós temos ali? A Jordânia, o Iraque, e a a Síria. Síria. Isso. Mais que o Iêmen, ele é o quê? Baixo. Né? Então, a gente vê ali, ó, baixa escolaridade, elevada taxa de mortalidade infantil, uma guerra civil violenta, né, que já dura mais de 3 anos. Né? Então, toda essa guerra ali leva, né, esses países à sua decadência social e também econômica, né? E diferente dos outros países, né? Esses países ali que contam, então, com o PIB alto em função da riqueza gerada pelo petróleo, que é um produto também que gera conflitos na Ásia Ocidental, que a gente viu que tem muitos conflitos. Até aí tem alguma dúvida, pessoal? Ou tá tudo Não, certinho? professor. Depois a gente vai estudar cada uma mais detalhado, tá? Então, olha só, Ok. um conjunto de países denominado Oriente Médio se destaca na Ásia Ocidental. No total, 16 países constituem essa sub-região do Oriente Médio ali. A Arábia Saudita, o Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Omã, Iêmen, Jordânia, Iraque, Israel, Líbano, Síria e Turquia, além de países que não pertencem à Ásia Ocidental, como Irã, Afeganistão e parte asiática do Egito. Do ponto de vista geopolítico, a posição geográfica do Oriente Médio é bastante estratégica por 2 motivos. O primeiro é a localização, porque ele se situa na confluência entre a Europa, Ásia e África, o que favorece, então, para a passagem de diferentes povos para esses territórios, para novos continentes. Tá? Então, toda essa passagem que eles têm ali, né? Essa localização contribui
né, é que faz com que a Ásia ela tenha, então, essa grande diversidade de etnias e, automaticamente, de cultura. Porque cada povo tem a sua cultura. Cada povo implanta a sua cultura. E aí faz com que tenha toda essa riqueza, então, cultural dentro do país. Tá? Cultural, religiosa, né? O segundo motivo é a produção do petróleo, pois os maiores produtores mundiais se encontram na região ali do Golfo Pérsico. Por esse fator, o Oriente Médio desempenha papel geopolítico de grande relevância no cenário internacional. Então, quando se fala em Oriente Médio, nós estamos falando em uma região em que ela faz, então, confluência, né, com mais 2 continentes, que é a Europa e África, o que permite, então, essa passagem, né, da população de um lugar para outro, e por estar também onde? Próximo ao Golfo Pérsico, onde se tem uma quantidade muito grande para a extração do petróleo, né? E aí faz com que essa região, então, chame, né, a atenção, principalmente para escoar a sua mercadoria, tá? Para outros países. Então, olha só, nós temos ali uma pesquisa que eu coloquei para vocês fazerem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui é meu caderno, peraí. Ó, porque depois vocês irão fazer essa atividade, tá? Tá no cronograma de vocês dessa semana, para a gente poder fazer essa atividade de pesquisa. E lembre-se que a tia pediu para vocês fazerem a pesquisa do Catar, que é o lugar onde vai acontecer as Olimpíadas. Alguém já fez essa pesquisa? Já ou não? Vou fazer hoje. Então, você faz e aí, semana que vem, nós vamos discutir na sala, tá? Ok. A grande riqueza, o Catar é um país com grandes riquezas, quais são essas riquezas, então nós vamos discutir tudo isso aí, tá? E ali nós temos, então, olha, a localização do Oriente Médio, tá? E toda vez que vocês ouvirem falar em Oriente Médio, vocês vão saber da riqueza gerada pelo petróleo, mas também áreas de conflito, tá? Então, e depois a gente vai estudar alguns de seus conflitos, certo? Muito bem. E a Ásia Meridional? A Ásia Ocidental é a Ásia localizada a oeste, né? Tem um grande número de países. Esses países, né, são países no qual conta com uma riqueza na sua economia, entre eles o petróleo. E quando a gente fala de Ásia Meridional, nós estamos falando de qual Ásia? Qual parte da Ásia esses países se encontram? Mais ao norte? Lembra que eu tracei para vocês no quadro? Mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste? Qual é a parte da Ásia que eles estão localizados? A Professora, meridional? rapidinho. Oi. Professora, rapidinho, é outra coisa. Isabela pediu para te avisar que ela saiu da aula porque a internet dela caiu. Sim, tá joia. Qual é a Ásia? Quando a gente fala de Ásia Meridional, nós estamos falando de uma Ásia que está localizada em qual parte desse território? Sul? Na parte sul da Ásia, tá? Então, veja bem, observe que a Ásia Meridional ali, ela é composta por quais países? Quais países compõem a Ásia Meridional? Ou seja, a Ásia mais ao sul. Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Irã, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Isso, o Sri Lanka. Então, ela é banhada, a gente percebe ali que a Ásia Meridional, ela tem uma grande vantagem, esses países. Por quê? É banhado por quem? Pelo Oceano Índico, tá? Então, nós temos ali ó, o Oceano Índico banhando essa parte, grande parte da Ásia,
meridional, nós temos a Baía de Bengala e a oeste nós temos quem? O Mar de quem? Da Arábia Saudita. Então, a localização desses países ali em questão de saída para o mar, né? O Paquistão, a Índia, Sri Lanka, Bangladesh, são países que têm uma grande saída para o mar, o que contribui principalmente para o comércio internacional. Tá, galera? Então, isso aí é a favor. E o que a gente percebe ali? Que esses países ali, Paquistão, a Índia, Bangladesh, né? Butão, as ilhas das Maldivas. Foi quem que falou? Foi a Isabela ou Maria que falou das Maldivas na sala? Vocês lembram? Acho que foi a Maria. A Se eu Ana, não me né? Maria engano. não, a Ana Beatriz. Maria não, Ana Beatriz. Acho que foi, a Isabela, ela faltou, foi a Ana Beatriz, né? A Ana Beatriz que falou um pouquinho das Maldivas, né? De toda a luxúria, né? O turismo, né? Que atrai para o lugar. Então, veja bem que essas ilhas, uma das suas atividades econômicas que prevalece ali é o quê? O turismo. A exuberância das suas praias, porque estão interligados. E quando a gente observa toda essa faixa ali, a gente vê que ela tem a forma de quê? Essa região da Ásia ali, da Ásia Meridional, ela tem uma forma de uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa? Só que é invertido. Invertida? Calma aí. Como? Invertido a Isso, Ásia é Meridional? invertido. É uma forma geométrica invertida. Um triângulo. Observe que ali, essa parte da Ásia Meridional, ela tem a forma de um triângulo invertido. Porém, o vértice desse triângulo, ele está apontando para onde? Para o mar. Tá? Então, ele aponta para o mar. E ali nós temos, então, a Península Indocânica. Tá? Essa península ali, a gente vê, né, a oeste, o mar da Arábia Saudita. Nós vemos, então, né, o Oceano Índico, né, mais ao sul. E o que vem a ser uma península? Eu vi que tem o formato de quê? Da Península Indocânica. Agora, o que é península? Quem lembra o que é península? Eu não sei não, professora. Eu não lembro, não, do que é. Não lembra? Não lembra? Luísa? Não. Professora, Ó, eu sei o que é, mas eu não consigo explicar. ó. Olha bem. A península, o que a gente observa? Pegue ali o mapa de vocês, na página 25, Península Indocânica. Uma península, ela tem saída para o mar. E o que a gente observa ali? Todos os lugares têm saída para o mar, gente? Elas são cercadas por água por todos os lados? Sim, professora. Sim. Sim. Toda parte de professor. terra, toda parte de terra ali é cercada por água? Da península, geralmente sim, eu acho, não? Não. Uma parte não é cercada por água. Professora, ela tipo. A península, ela tem uma parte de terra continental que avança sobre o mar.
por quase todos os lados. Mas a gente vê que uma parte dela não fica. Não é isso? É como se ela fosse o quê? Um istmo de terra. Alguém ia falar alguma coisa? Méteo. Pode falar, Não, Meta. Meta? Meta? professora, é tipo cercada pelo mar e ela é tipo interligada a uma extensão maior, que é outro lugar no caso. É tipo uma ilha pequena que é interligada. Então, não posso dizer que é uma ilha, porque geralmente a ilha, todos os lados delas é circundado por água, não é isso? Agora, uma parte ali não é circundada por água. É o que avança do continente, avança para o oceano, para o mar, né? Então, a gente vê ali quase todos, ó. Aí, quando a gente analisa ali o triângulo, né? O triângulo invertido, o vértice ali, todos os lados ali do triângulo, quase todos, né? Então, avança para onde? Para o Oceano Atlântico, tem saída, então, para a Arábia Saudita, para o Golfo de Bengala, mas quando a gente olha ali o Nepal, o Paquistão, a parte norte deles não tem saída, tá? Então, quando a gente fala ali em Península Indocânica, porque é uma faixa de terra que tem toda essa ligação, né, com a água, no caso ali com o Oceano Índico, com o Golfo de Bengala, com o Mar da Arábia Saudita, mas uma parte ela é por terra. Ou por quê? Porque ela avança do oceano para o mar. Tá certo? Então, ali, ó, com base no mapa da Ásia, divisão regional e a Península Indocânica, quantos países compõem a Ásia Meridional? Quais são os países que compõem a Ásia Meridional? Quantos? Conta comigo. Afeganistão, São 9. Bangladesh, Butão, Índia, Irã, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Quantos países? 9. 9. São 9 países. Ou seja, é menos do que a Ásia Ocidental, né? Qual é o maior país em extensão territorial? Eu ia falar Arábia Saudita. Não. Aqui da Ásia Meridional, Guilherme. Opa, peraí. Ah, A Arábia Saudita, ela faz parte ali, né, dessa região do Oriente Médio, que onde está na Ásia Ocidental. Agora, dentro da Ásia Meridional, qual é o país de maior extensão territorial? a Índia? A Índia. A Índia que apresenta a maior extensão territorial e também maior número de população ali entre eles. Tá? O país mais populoso entre eles. E o menor deles, qual é? Não, peraí. É o Butão? O menor são as Ilhas Maldivas ali. São as Ilhas Maldivas. Agora eu vou falar com vocês. Vimos que o maior país de extensão territorial é quem? A Índia. A Índia, ela é um país emergente, né? Ela tem um elevado grau de industrialização. As indústrias estão crescendo, porque está crescendo investimentos externos dentro desse país, né? A Índia, dentro da Ásia Meridional, ela é considerada a nação mais importante dessa região, justamente porque está recebendo investimentos estrangeiros para o crescimento da sua industrialização, né? E com isso ela acaba, né, também tendo um investimento melhor em saúde, em educação,
Não que venha a elevar o seu padrão a um país desenvolvido, sim um país emergente. Por quê? Porque está havendo mais investimento, né, desses países ali em multinacionais, né? E a gente sabe que quando um país ele cresce industrializadamente, ele oferece o quê? Emprego para a população. E se tem emprego, tem salário. Se tem salário, tem condições de consumo dentro do país, tá? E aí, se a população consome, se ela compra, automaticamente ela gasta, e que faz com que gere renda dentro do país, elevando o seu PIB. Tanto é que a Índia é considerada o quê? Um país desenvolvido, emergente, tá? E ali, o que a gente observa? Que na Ásia Meridional, ela é uma das regiões da Ásia onde nós temos alguns dos países mais pobres do mundo, tá? Então, justamente essa pobreza está ligada à falta de investimento em saúde, em educação, né? Para melhoria da renda per capita para a população ali existente, tá? Então, voltando ali, ó, quais países compõem a Ásia Meridional, mas que não fazem parte da Península Indocânica? Quais são os países? Paquistão, Nepal, Butão, Índia, Bangladesh e as ilhas de Sri Lanka e Maldivas. Não, peraí. Quais são? Ó, você falou os que pertencem, Guilherme. Quais os que não pertencem à Península Indocânica? Quais são eles? Complicado Não. Se você analisar o mapa regional da Ásia Meridional e analisar a Península Indocânica, você vai conseguir identificar quais são os países que não fazem parte. Ó, quando eu falo ali, ó, Península Indocânica, porque é uma área onde estão localizados quase todos os lugares que estão banhados, então, por quem? Banhados pelo... Eu ia falar o Oceano Índico. Por água. Quase todos os países ali, eles têm saída por água. Mas tem alguns que não têm essa saída por água. Quais são? Quais são eles? Paquistão, eu acho. Quais são eles, né? Como? Não, eu ia falar Paquistão, mas não. Não. Paquistão. É o Afeganistão e também o Irã, tá? Então, a Índia, o Paquistão, Bangladesh, Nepal, Butão, todos esses países ali é uma área peninsular. Por quê? Porque estão sendo situados ali em uma região que é banhado, então, por água, tá? Agora, né, quando a gente olha ali o Afeganistão, né, ó, quando a gente percebe que o Afeganistão e também o Irã, eles não têm toda essa saída. Então, quando a gente fala em Península Indocânica, essa Península Indocânica também, gente, ela pode ser chamada, então, de subcontinente indiano, tá? Ela pode ser chamada dessa forma, tá? Porque estão situadas nessa área ali de um triângulo invertido, né? Justamente porque por essa posição geográfica deles de saída para o mar. Qual país da Ásia Meridional é mais familiar para vocês? Vocês têm algum conhecimento maior sobre alguns países da Ásia Meridional? Qual deles?
Qual que vocês já ouviram mais falar? Das Pra Maldivas, mim, eu acho, professor. Olha, já A- acabou pra- minha aula, gente. E eu nem... Pra mim, é a Arábia Saudita. Meu amor, presta atenção. A Arábia Saudita está localizada na Ásia Ai, não! Ocidental. Nós estamos falando de Ásia Meridional, a Ásia mais ao sul. Entendeu? Ai, é o que eu fico Bom, pensando nesse país, meu Deus do céu. Então, galera, olha só, já são 9h57, a aula acabou, né? Eu nem vi. E aí a gente continua semana que vem na sala. Pode ser? Pode Aí a ser. gente vai fazer uma análise da tabela, ok? Então Ok. tá. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima, professora. Tchau, professor. Tchau, tchau.